Rádio Esportes. Debate. Vamos lá para o debate. Nós começamos esse debate no primeiro bloco. Eu acho importante, aliás, no segundo bloco, importante a gente retomar esse debate. Ô Simões. Sim. As alterações de técnicos do Cruzeiro, elas falam mais quanto aos treinadores ou quanto aos objetivos traçados pela diretoria do Cruzeiro? Ô Cirilo, eu acho que assim, o Cruzeiro até agora, ele trouxe treinadores, talvez o Pepa, a menor delas. Não sei se você e o Léo concordam, mas talvez o Pepa tenha sido a menor das apostas, né? Desses treinadores que o Cruzeiro trouxe. Foi o melhor treinador que o Cruzeiro trouxe. Sim, e eu acho que talvez tenha sido a menor das apostas. Sim. O Pesolano e o Larcamon foram apostas, né? E aí, olha só que coisa interessante. Eu vejo que o Pesolano caiu porque o rendimento em campo era muito ruim no Campeonato Mineiro do ano passado, embora tenha feito uma belíssima Série B, mas ano passado ele caiu pelo rendimento em campo, tá? O Larcamon caiu pelas decisões dele e desde a estreia, né? Ele já botou o Palácios naquele dia no lugar do Zé Ivaldo. Aí tem Souza, aí tem uma série de atitudes que ele vai tomando e que vão mostrando realmente que ele tinha muita insegurança na construção do time dele. O Pepa, que eu acho que foi a menor das apostas, era o treinador mais conhecido, né? Mais rodado dos três, tá? O Pepa, falam que, com a base, o vestiário. O Pepa, não existia uma razão no campo para demitir o Pepa. Sabe o que eles falaram? Ele entregava, inclusive, muito mais do que podia diante do time que ele tinha. Porque o Cruzeiro ficou 7 jogos sem vencer. Sim. E aí, tá vendo? O Pepa não aguenta mais. Mas então o erro do Pepa foi fazer o Cruzeiro voar no início do Campeonato Brasileiro. Voar, porque o Cruzeiro voou. O Cruzeiro chegou a ser terceiro colocado, eu acho, no Campeonato Brasileiro. Integrou o G4. Então, foi o Cruzeiro voar. E aí, essa diretoria não tinha noção do elenco que ela tinha, que aquilo ali não se sustentaria. Que o Pepa não era culpado dos gols que o Gilberto, que o Wesley perdia. Sim. Aí, Léo, entra a história... O time era bem treinado. Aí entra a história de quê? Da batalha entre o real e o ideal. Exatamente. A realidade do Cruzeiro não era G4. Exatamente. A realidade do Cruzeiro não era G4 e não foi G4. Assim como esse ano também não é. Por que eu tô perguntando isso pra você, Simões, pra você, Léo, e tô com a presença do Pansieri, porque ele acompanhou a coletiva. Inclusive, tem até uma matéria no site da Itatiaia. O Pedro Martins disse o seguinte, né, Pans? Eu não questiono o processo, nem sei se é essa palavra. Quando você vai escolher treinador, você tem que conversar com o cara. Você analisa o jogo, entende quais são os métodos, você troca ideia. Tá evidente que existe uma dificuldade de integração entre os profissionais que a gente escolheu com a estrutura. Tá evidente. Senão, a gente não tinha trocado tanto. É uma leitura que ele fez, e você esteve na coletiva, Pansieri. Eles estão assumindo que as muitas mudanças, isso também você pode concordar ou discordar, Léo, as muitas mudanças têm mais a ver para eles com o que eles imaginam como ideal do que, sei lá, a qualidade do cara, por exemplo. Não falando que o Larcamon é um péssimo treinador. Mas eles estão, tipo assim, o meu método é esse. Então talvez o problema não esteja no método. Ô, Cirilo, aí é informação, tá? Que deixa os meninos pro debate. O Cruzeiro nesse... Obrigado pelos meninos, hein, Simões? Não são meninos há bastante tempo. Há muito tempo, né? O menino sou eu. Mas vamos lá. Também não. O Cruzeiro precisa vender um ativo do clube esse ano. O Cruzeiro precisa vender um jogador da base para ser mais fácil o entendimento. Ele precisa vender um Robert, ele precisa vender um Kaique, ele precisa vender um jogador desse, gente. Aí, eu tô trazendo a informação, né? Ninguém do Cruzeiro vai confirmar, ninguém vai falar assim, o Pansieri. É uma informação lá de dentro. Se você esconde os meninos, como é que você vende? Eu tenho uma... Já posso responder? Não, é só isso, é porque... Os titulares não tinha nenhum. Então... Mas os meninos não estão tão escondidos assim não, né? Porque outro dia vocês fizeram uma balada aí que saiu uma barca. Mas os meninos estão escondidos. Vamos lá, esse é outro, para complementar a informação. Assim, entenda que quando o Paulo André sentou no lugar onde está o Simões, ele falou que ele tinha alguns garotos na frente, entendeu? Japa, Robert, ele usou esses nomes, Kaique. E aí o que eu sei é que o Cruzeiro precisa fazer dinheiro... colocando o menino pra jogar e vendendo. Pance, mas aqui, eu acho que se o Cruzeiro pensa desse jeito, tá tudo certo pro Cruzeiro pensar desse jeito. E a sua informação está correta. O que está errado é o que o Cruzeiro espera de resultado, então. Entendeu?
Se o Cruzeiro quer colocar os meninos pra jogar, o Cruzeiro não pode ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não pode esperar ganhar do Atlético na decisão do campeonato. Porque ele já talvez ficaria numa semifinal, mas ele colocaria os meninos pra jogar. Se o projeto vamos colocar, precisamos vender, independentemente do resultado, então nós vamos bancar o treinador aqui quando o resultado não vier. Mas isso não acontece. Porque, em teoria, é pra pôr os meninos. Mas aí o resultado não vem, troca o treinador. Uai. Ô, gente, o Santos do Robinho e Diego e tal é um só. Nós temos 2 ou 3 projetos assim no futebol brasileiro que surgiram meninos da base e levaram o time pra ser campeão. Eu tô vendo aqui a lista de relacionados do fim de semana. O Pansieri pode me confirmar ou me corrigir. Só o Robert da base estava no banco. E titular em um. E aí, parece... Tinha um. Parece que aí eu não tô dizendo que tinha que ter, não, tá? Tô falando que Não, eu também não tenho. Isso aí... o Pedrão não joga. O Kaique e o Japa estão machucados, né? Não, então ok. O Japa já voltou? O Japa tá fazendo transição. O Kaique tava sendo relacionado. O Kaique já tá ok, já deve ter pelo menos umas 6 semanas. Mas aí você pega, por exemplo, o Fernando, que a torcida queria muito, que ele estourasse no Cruzeiro. Não, emprestaram por conta de coisa fora do campo. João Pedro encostado. Ficou afastado. Quem mais? Então, cara... O João Pedro tá voltando a treinar hoje, inclusive, tá? Henrique Silva voltou pra base. Eu já adiantei meu destaque final. O Ian Lucas foi emprestado. O Ian Lucas foi emprestado, que era talvez o mais participado. O Juan Santos foi emprestado. Eu duvido que essa galera toda sairia se fosse o Seabra o treinador. Você acha que ele seguraria a onda? Eu acho que seguraria a onda, então por isso a questão lá atrás da pergunta que foi feita ao Pedro Martins, por que não adiantar o processo do Seabra? E ele disse que na época não era... Mas será? Mais um ciclo de 3 meses no Bragantino? Isso não é um ciclo, né? Não, tô falando lá atrás, quando contrataram o Larcamon e não oficializar. Porque tá na cara que ele ficou chateado, né, gente? Nós vamos seguir esse debate no YouTube agora. Por isso que ele foi embora. Ele foi chateado e aí ele foi embora. Por não ter tido a oportunidade. Porque não foi o Cruzeiro que demitiu, ele quis sair. Ele quis sair. Vamos seguir aqui. O que me chama a atenção sobre essa história da base é que, pelo visto, então, o Larcamon tinha poder pra caramba, Pansieri. Tinha! Mas porque, tinha. Se o objetivo da diretoria, e isso é fato, é colocar a molecada, é ter chance pros meninos, tinha um cara da base relacionado no clássico, um de 23. Um cara foi pro jogo. Mas qual outro e não entrou. deveria estar? Acho que só o Kaique. Pedrão, né? Só o Kaique. O Kaique. O Kaique podia. Se o Japa tá liberado, o Japa podia. O Japa não tava liberado pra jogar, não. O Japa começou a transição. Entendi. O Kaique que tá liberado pra jogar. Gente, o Robert começou como titular. O Japa, como primeiro jogo do Cruzeiro no ano, o Japa era titular. Ele atendeu a esse propósito. Só que os meninos também não se firmaram. Então, mas eu não tô dizendo que tem que jogar. O Japa saiu do time por lesão, porque ele é bom jogador mesmo. Eu não estou dizendo que tem que Pra jogar. mim, o Japa é titular do time. Eu não estou dizendo que tem que jogar, tá? E eu talvez não ache que tenho que jogar, que tenho que ser titulares pela qualidade. Isso é uma linha que o Pansieri tá falando que o clube tem. Mas se é uma visão da diretoria... O Larcamon tinha poder pra caramba. Mas a questão nem é essa. O Seabra falou uma coisa muito interessante na coletiva dele ontem, dizendo o seguinte, que esse processo de transição do time da base pro time principal faz parte da formação do jogador, porque na base ele só convive com gente da idade dele, da geração dele. Quando ele vai pro time principal, ele passa a conviver com gente que já tá há 20 anos no futebol, com outras, tá? Ele ganha muita experiência, mas o nível sobe muito.